Sejam imensamente bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. E sim, voltei, meninas. Depois de um tempo, né, que fiquei aí sem gravar nada pra vocês. Não sei se minha voz vocês conseguem ouvir bem, né? Ainda tô sem micro e o barulho, enfim. Como eu havia dizendo, eu fiquei um tempo, né, sem gravar. Foi um tempo em que fiquei um pouquinho mais retraída. Eu sei que eu prometi nos vídeos passados que iria gravar pra vocês a mudança da casa. Já me mudei, vocês estão vendo aqui um cenário, um sofá que não tinha, né? Então, estamos com um cenário novo. E eu falei que ia gravar e essa mudança, né? Essa transformação na casa e tudo mais. Mas acabei por não fazer isso. E claro, né? Mudanças são sempre difíceis, são sempre aquela loucura, tempo, era uma reforma que estava sendo feita na casa antes da gente se mudar de fato pra cá. Então foi mesmo algo assim muito louco, e trabalho, e tinha correria e por aí vai. E aí eu não consegui mesmo trazer nada pra vocês. Eu ainda tenho alguns vídeos gravados, depois eu vou soltar aqui, né? Talvez eu solte ainda, preciso organizar ali pra poder trazer um contexto pra vocês. Mas, bom, tô de volta, quero gravar alguns vídeos pra vocês. Foi um tempo muito bom, um tempo muito incrível, assim, que Deus acabou tratando comigo, né? Neste silêncio, nessa mudança. Foi uma coisa que eu pedi, foi uma coisa em que eu orei pra estar aqui. E eu queria compartilhar aqui com vocês essa mudança da casa, para depois fazer esse tour para vocês, para mostrar essa casa. O que acontece? Quem já assistiu algum vídeo meu aí dos antigos, viu que a casa que eu tava a morar, né, era muito pequenininha, né, bem pequenininha. Se você não me conhece, tá assistindo aqui pela primeira vez, mas realmente, eu morava numa casa que a gente diz aqui em Portugal de T0, né, T1, T0. Era muito pequenininha, então assim, só tinha o quarto e a cozinha, só isso, e o banheiro, né? Então é muito pequenininho e foi o que Deus preparou, né, pra gente quando a gente estava, né, nós estávamos, eu e meu esposo, a gente estava nos programando vir pra cá, para Portugal. Nós queríamos essa casa, né? Nós queríamos vir com uma casa já preparada, né? Muitas pessoas no auge aí de 2023, 2023, estavam, não, vamos pra lá, né? Porque como assim, pra arrumar a casa que não tava sendo tão fácil, como ainda hoje não é tão fácil. E muitas pessoas estavam vindo, né, ficando em hotéis, em hostel, e chegava que saíam nas ruas, de porta em porta, né, nos bairros, procurando mesmo por casa, né, pra morar. E eu não queria essa experiência pra mim. Desculpa, mas pra mim não. Então, assim, eu conversei com meu esposo, falei, olha, a gente precisa ter uma grana, óbvio que você não vai migrar sem dinheiro, pelo amor de Deus, não existe isso. Então, eu falei pra ele, a gente vai fazer da fraqueza as forças, vamos ter que guardar alguma grana, separar exclusivamente pra isso, pra gente realmente sair e saber pra onde é que a gente tá indo, né, pra onde é que a gente vai, ter uma casa pra gente morar. E o que foi feito? Nós contratamos um relocation, que chama, né? Uma pessoa que pra ela encontrar uma casa pra gente e a gente só chegar e entrar e morar. Tão simples quanto. Então nós fizemos isso, nós contratamos essa pessoa, nós pagamos essa pessoa um valor caríssimo, tá bem? Até porque real, pra eu, minha amiga, não é fácil. Mas nós contratamos essa pessoa e assim, embora tenha sido um valor, né,
e tudo mais. Para mim foi a melhor coisa, foi o dinheiro mais bem pago, porque a gente evitou, né, esse sofrimento que muita gente não encontrou casa, que veio nessa expectativa de chegar aqui, eu procuro, eu me viro e eu arrumo casa. Muita gente não conseguiu e foi embora, teve que ir embora. Imagina só, você deixar a sua vida toda, você vender tudo que você tem lá no Brasil e vir para um país que você não conhece e, né, na expectativa de encontrar aqui uma casa, chega aqui você não encontra nada, você tem que voltar para trás. Então, pelo amor de Deus, não era isso. Então nós planejamos assim e aconteceu e deu tudo certo, a gente veio e foi essa casa que a gente ficou aí uns 2 anos e pouquinho, 2 anos nessa casa, e foi assim, muito bom. Fomos muito felizes ali, né? Eu acredito piamente, né, que foi o Senhor que preparou essa casa pra gente, até porque quando nós estávamos no Brasil, a gente via a casa por vídeos, chamadas e tudo mais, a pessoa mostrava pra gente, e essa casa, ela estava fechada há 4 meses. Antes da gente viajar pra cá, pra Portugal. Então assim, ela tava fechada há 4 meses de reforma, né? E eu acredito mesmo que foi o Senhor que preparou, porque num país, né, no momento em que estava vivendo, com falta de casa, as pessoas procurando casas para morar, né, a demanda muito alta, e nós encontramos uma casa que estava fechada há 4 meses, né, ainda sendo remodelada, ainda sendo reformada pra gente. Então assim, foi mesmo, eu entendo que foi a mão do Senhor dizendo, não estava separada para vocês, preparada. E ainda num local que a gente mora aqui, que é muito bem localizado. Eu tenho um mercado aqui atrás, eu tenho mais 2 ali à frente, eu tenho serviços públicos, né, que a gente às vezes precisa como imigrante. Aqui próximo tem um parque aqui à minha frente. Então assim, excepcional, maravilhoso, né, um local muito bom. E nós encontramos essa casa com preço acessível, principalmente um preço acessível, e foi mesmo o Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Fomos muito felizes nessa casa, nos ajudou muito. Foi o Senhor mesmo que abriu essa porta pra gente, a gente foi feliz ali. Mas chegou um tempo que não era mais pra gente continuar. Eu já tava me sentindo muito incomodada, porque é apertado, né? Muito apertado, e eu queria mais espaço, enfim, coisas que acontecem que a gente, né, a gente deseja, a gente almeja. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei a ficar, né, estressada com aquilo, e comecei a orar ao Senhor e pedindo para que Deus preparasse uma casa pra gente, né, uma casa maior. Mas o que acontece? É complicado, né, aqui, porque, de novo, tem lá a demanda muito alta, né, as casas eram poucas e os valores muito altos, então a gente vivia naquele dilema. E aí eu orando ao Senhor, sempre orando ao Senhor, Senhor, prepara, coloca na nossa mão, tá? E eu deixo essa dica pra você. Se você tem alguma causa, alguma coisa que você quer fazer, comprar um carro, comprar uma casa, alugar uma casa, seja lá o que for, coloque nas mãos do Senhor, apresente a Ele e diga, Senhor, coloque em minhas mãos. Senhor, faça isso, Deus, porque Ele faz. Eu sou a prova viva disso, sem sombra de dúvidas, porque foi isso mesmo que o Senhor fez comigo, né? Fez aqui com a gente. Eu queria que o Senhor colocasse isso nas nossas mãos, porque era difícil, né? Aparentemente muito difícil para conseguir. Levaria mais tempo do que realmente era necessário, do que a gente poderia talvez suportar, né? E eu coloquei isso, nós colocamos, né, eu e meu esposo, a gente orava e pedia ao Senhor, coloca em nossa mão. Aqui tá muito difícil para arrumar casa, os valores estão altíssimos, chega aí casas mais altos que o valor mínimo, e a gente não tem condição de pagar um valor muito alto, mas também a gente quer morar numa casa maior, ter um pouco mais de espaço, até para receber familiares, enfim, né, é isso. E a gente começou a olhar casas, né, porque assim, a gente também tem que fazer a nossa parte, tá? Não é só, Senhor, coloque em minhas mãos e cruzar os braços. Não é assim que funciona, tá? Você também tem que se movimentar ali, porque para o Senhor trabalhar. A gente começou a procurar casas
E nós encontramos algumas, fomos visitar uma. A casa era bem grande, mas o local era horrível, horrível mesmo. Muito, assim, não sei nem explicar como que era aquilo, mas pronto, enfim, não dava, não valia. O valor era ok, mas, de novo, pela localização, pelo acesso até a casa, não valia. E aí a gente que não tem condição. Além de tudo, era muito longe da igreja que a gente congregava, e a gente tinha acabado, né, na altura de pegar ali algumas demandas na igreja para poder ajudar, então não faria sentido. A gente teria que sair ou teria que mudar de igreja, enfim, não sei, porque era muito longe mesmo. E aí fomos, não, mas o Senhor vai colocar. E procurávamos e tal, até que o nosso senhorio, que é o proprietário da casa que nós morávamos, nós já tínhamos falado com ele, como ele tem muitas casas, nós já tínhamos falado com ele, quando surgisse uma oportunidade, ele nos informar, ok? E aí, até que um dia ele chega pra gente e fala, olha, vizinhos de vocês não estão mais na casa, né, já saíram, aliás, vão sair da casa, e se vocês quiserem, a casa é de vocês. E aí a gente, foi o Senhor, não tem outra explicação, foi o Senhor. E aí, essa pessoa que morava nessa casa já morava aí há muitos anos mesmo. Então essa pessoa, né, saiu, e ele entrou aí para poder remodelar, deixar bonitinha, em condições, porque como a pessoa morou muito tempo, ela não cuidou, né, assim, né, casa também, gente, casa que mora gente é assim mesmo, né, então, mas há casos que, enfim, ela não cuidou bem e aí precisava dar uma repaginada. E aí ele fez isso, demorou aí uns 2 meses, a gente morando na outra casa, é o mesmo vizinho aqui, a gente morando na outra casa, enquanto ele arrumava essa daqui pra ficar tudo ok pra gente. Assim foi feito, e aí quando terminou a reforma dessa, que inclusive a gente ajudou um pouco, ele me perguntou qual a cor da parede que eu queria que pintasse, se tava bom o piso da cozinha, os armários, isso, aquilo, outro, foi bem legal. E eu fiquei muito feliz com isso. Falei, só pode ser Deus, gente, não tem outra explicação. E pronto, a gente ficou no mesmo local, né? A gente mora no mesmo quintal, continua na mesma localização, os amigos morando aqui próximos. E pronto, e foi mesmo a mão do Senhor, foi Deus que abriu essa porta. E a gente tá aqui, tá feliz, a gente conseguiu comprar nossas coisas, porque até então lá na outra casa não cabia nada, né? Era só o armário, a nossa cama lá no quarto e uma mesinha pequena e pronto, era isso. Porque realmente não tinha como, a gente não tinha um sofá pra sentar, ou sentava na cadeira ou ir pra cama, não tinha outra opção. E a gente foi feliz. Maravilhoso, Deus abençoou, e hoje está abençoando outro casal que também moravam no quarto aqui e hoje estão morando lá e estão sendo felizes, e é mesmo assim, são ciclos da vida. E a gente ficou feliz, hoje a gente tem um quarto a mais, aqui é um T2, né, que são 2 quartos, uma casa com 2 quartos, onde o outro quarto tá sendo o meu escritório, né, onde eu trabalho ali, trabalho remotamente, e o outro é o nosso quarto principal. Então, a gente tem aqui essa sala, tem uma sala de jantar e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês depois, eu vou gravar um vídeo e mostrar pra vocês. Mas o que eu quero te dizer é que confia no Senhor. Eu quero te deixar essa mensagem aqui nesse vídeo. Confia no Senhor. Ele prepara tudo no tempo certo, no momento certo. Mas Ele exige de você uma confiança, um colocar nas mãos dEle. E quando você fala, quando você verbaliza isso, o Senhor age em nossas vidas. Aconteceu mesmo com o nosso carro, né? Quando a gente precisava comprar um carro, porque aqui é mesmo assim, não é luxo, é necessidade ter um carro. E eu também fiz essa oração, né? Eu falava, Deus, coloca na nossa mão, coloca na nossa mão, coloca na nossa mão. Mas por necessidade, meu esposo acabou indo lá e comprando um carro, né? Porque precisava trabalhar, não tinha transporte até lá.
transporte público, era muito longe para ir a pé, então teve que ir mesmo, né, em cima assim para poder comprar. E ele comprou. Eu fiquei feliz, não vou mentir, fiquei mesmo feliz, mas eu sentia no meu coração que ainda não era o que o Senhor queria nos dar. E com acho que um mês, não sei se chegou um mês, se foi um mês, foi estourando o mês mesmo, de fato. O Senhor colocou outro carro em nossas mãos. O que aconteceu? No trabalho, meu marido comprou o carro para ir trabalhar. E no trabalho, ele conheceu uma outra pessoa que falou, olha, eu tenho um carro e esse carro eu vou vender pra você. Cara, mas não dá, eu acabei de comprar meu carro. Mas é seu, você vai comprar ele de mim. E o carro era bem melhor, com valor mais baixo, mais barato, e bem melhor do que ele tinha comprado. E aí sim eu entendi, eu senti alegria no meu coração, falei, não, foi o Senhor mesmo. Esse foi o Senhor. E aconteceu que meu marido comprou, com poucos dias mesmo, não chegou a um mês, comprou esse outro carro e vendeu o primeiro que ele havia comprado para outra pessoa com um valor, né, bem maior do que havia ele comprado esse segundo carro. E eu entendo que foi mesmo a mão do Senhor. Então quando a gente confia, quando a gente deposita isso, nessa confiança no Senhor, Ele age, Ele nos honra e diz, olha, por causa da tua confiança, por causa da tua obediência, do teu silêncio, da tua busca, da tua entrega, eu vou agir na tua vida. Meu irmão, Deus tem coisa para nos dar. Ele é pai. Um pai sempre tem algo para dar pro filho. E Deus tem sempre coisas boas para nos dar. E muitas vezes a gente não recebe, a gente não, aceita qualquer coisa porque não entende quem é o nosso pai. Porque não deposita confiança no nosso pai. A gente quer ir com as nossas próprias mãos e acabamos nos frustrando, acabamos nos decepcionando com coisas, né, que não era aquilo que o Senhor queria pra gente. Mas a gente é apressado e é mesmo assim, a gente é mesmo, eu falo por mim e sei que você também é. Então a gente fica naquela querendo atravessar as coisas, enquanto que o Senhor quer é que a gente confie. Senhor, vai na frente. Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Me ajuda a fazer isso. Me ajuda a conquistar isso. Me ajuda a conquistar aquilo. O que eu devo fazer? Senhor, abre portas. Senhor, abre a minha visão espiritual. Me dê estratégias para chegar até lá. Para que o Senhor te honre, para que o Senhor te abençoe. Você precisa também confiar nele. Você precisa também depositar essa confiança nele. Você precisa também, entregar nas mãos deles e deixar. Também você não vai pegar. Mas, a um ponto, você pode esperar no Senhor. Mas espere como quem aguarda algo do Senhor e está trabalhando para que aquilo aconteça. E não só de braços cruzados, né, amiga? Assim também não vai. Assim também não vai. Ah, Fabrícia, e como que eu vou esperar? Eu quero confiar, eu quero acreditar que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Eu coloquei nas mãos dele. Como que eu vou esperar sem estar de braços cruzados, esperando o Senhor agir? Parece ser confuso, mas no final é simples. Exemplo. Pronto, no meu caso, eu pedi pro Senhor para ele preparar uma casa pra gente. É o Senhor colocar uma casa em nossas mãos. Mas o que a gente fez? A gente esperou, mas o que a gente fez? Como que a gente esperou? Como foi esse processo de espera? A gente falou com o nosso senhorio, a gente tá procurando uma casa. Se o Senhor tiver uma casa maior, pode nos contactar, nos informar, né? A gente pode conversar. Enfim. O que mais que a gente fez? A gente também foi lá nos sites de casa, no Facebook, essas coisas, pra ver onde tinha casa pra alugar e procurando, até sentir de Deus que também era, que podia ser. Foi isso que a gente fez, sabe? Outra coisa que você pode fazer, Fabrícia, eu quero trabalhar numa multinacional, um emprego disso, daquilo, tá? Quero que o Senhor coloque em minhas mãos, que o Senhor abençoe e tal. Mas como que você vai fazer para esperar para que isso aconteça? Se preparando. É mesmo isso, se preparando.
Detalhe, no nosso caso também, a gente se preparou, porque a gente sabia que vinha para essa casa e teria que comprar coisas, né? Então a gente também se preparou financeiramente. Mas nesse caso, por exemplo, você pode fazer um curso. O carro que eu quero chegar é aqui. Como é que eu faço para chegar aqui? Primeiro eu tenho que me preparar. Então eu oro para que o Senhor me leve até aqui, mas enquanto isso eu vou fazendo cursos, me preparando para chegar até aqui. Então é basicamente isso, percebe? Esse é o processo de espera. Esperar no tempo certo, fazendo a coisa certa, no momento exato. É basicamente isso. Parece, como eu disse, ser complexo e difícil, mas no final não é não, tá bom? Não é não. A gente aqui complica tudo. É como diz aquela música lá do Thales Roberto. Mas pronto, então eu quero deixar essa mensagem aqui pra você, né? Esse pequeno e breve testemunho. Claro que eu dei uma resumida aqui pro vídeo não ficar tão gigante, mas deixar aqui pra você dizer que o Senhor cumpre promessas, que o Senhor faz, que o Senhor opera milagres, que o Senhor trabalha em nossas vidas, que Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós precisamos todos os dias dizer: a minha vida, a minha história, os meus caminhos são do Senhor, o Senhor que me guia, o Senhor que me ajuda a tomar a decisão, é o Senhor. Quando você diz isso, quando você declara isso sobre sua vida e confia, as coisas começam a andar e a fluir, né? Depois eu vou trazer mais outros testemunhos de coisas que aconteceram aqui para vocês, mas muitas coisas aconteceram e muitas coisas têm acontecido, muitas novidades na nossa vida, e eu sempre tenho dito isso, sabe? Porque quando eu olho, principalmente no momento que estamos, quando eu olho para o futuro, eu fico me perguntando como, sabe? Mas como que eu vou chegar lá? Mas como que eu vou fazer? Mas o que vai me fazer chegar até lá? Como que vai ser? Como que vai se realizar? Eu não tenho condições nenhuma, por mim mesmo não vai. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho um Deus que faz. Então, eu prefiro, ao mesmo tempo que vem essa dúvida, eu prefiro dizer: olha, tá tudo bem. Eu não sei como, não sei quando, não sei a forma, mas eu sei que o Senhor, Ele vai me fazer chegar até lá. Eu só preciso confiar, eu só preciso esperar o tempo certo, trabalhar enquanto isso, para que as coisas fluam. E não adianta a gente ficar sofrendo antecipadamente por uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Então, é basicamente isso. E eu acredito que Deus fará assim. Muito mais daquilo que a sua palavra nos garante isso, né? Ele fará muito mais daquilo que pedimos ou que pensamos, e o que o olho não viu, o ouvido não viu, é o que o Senhor tem preparado para nós, né? Para aqueles que o amam. Então eu quero deixar essa mensagem para você, espero que tenha falado ao seu coração. Vou trazer sim o tour dessa casa também. Vocês dão uma arrumada, né, minha senhora? Porque tá difícil no momento. Mas sim, eu vou trazer esse vídeo mostrando aqui pra vocês como é que tá a minha casinha. Mostrar algumas coisinhas também que comprei, né, pra essa casa. E pronto, é basicamente isso. Eu quero deixar essa indicação pra você. E dizer que Jesus te ama muito e que Ele te aguarda e te espera, tá bem? Naquele lugar de encontro. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia na presença do Senhor, uma boa semana, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas pronto, tudo de bom pra você, que Deus abençoe, um abraço no seu coração e fiquem com Deus a todos. Por favor, né? Deixa o like aí, se inscreve nesse canal, me ajuda a crescer, tá bem? Tenho planos e projetos e queria muito que você me ajudasse a chegar lá. Bom, beijo no coração. Tchau, tchau.